Boa tarde, meu nome é Gustavo Leles Moura, aluno do segundo ano do ensino médio. Estou aqui a mando da professora Odisseia para falar um pouco sobre função sintática. Bom, a função sintática é o papel que cada um dos termos da oração desempenha. Falaremos agora sobre a correlação entre as palavras da frase. Ela pode ser dividida entre compatibilidade de sentido, concordância, regência, colocação e entonação, sendo a compatibilidade de sentido a correlação entre as palavras ou expressões de um enunciado e a possibilidade de um possível casamento entre seus significados. Concordância, quando certas palavras alteram suas terminações para se acomodarem às outras palavras. Lembrando que terminações são conclusões, soluções, sentidos e por aí. Regência. Regência indica a relação de dependência de uma palavra à outra. Ele também é um indicador das relações entre os termos da frase. Colocação. Colocação é a disposição linear das palavras na cadeia da frase. Funciona também como um fator demarcador da correlação. Um exemplo, na frase: o vizinho sequestrou o empresário. A ordem das palavras permite saber quem é o sujeito, quem é o objeto, respectivamente, quem é o sequestrador e o sequestrado. Entonação. Entonação é um dos indicadores de associações entre palavras. Na língua escrita, ele orienta também pela vírgula e outros sinais de pontuação. Lembrando que existem frases em que, apesar dos indicadores da correlação, é impossível estabelecer um modo seguro quais são as articulações e o sentido pretendidos pelo enunciador, ou seja, o escritor. Nesse caso, dizemos que a frase ou o texto é ambíguo, já que ela pode ter mais de uma interpretação, dependendo de como as palavras são combinadas pelo leitor. Agora falaremos sobre a síntese. Agora falaremos melhor sobre a função sintática. A função sintática é o papel que cada um dos termos da oração desempenha em relação aos outros. Em síntese, os termos da oração podem ser, lembrando que síntese e função sintática é praticamente a mesma coisa. Voltando, em síntese, os termos da oração podem ser essenciais, integrantes e acessórios. Falaremos primeiro sobre os essenciais, mas mais especificamente sobre o sujeito. Lembrando que o sujeito é aquilo ou aquele de quem se fala na frase. O sujeito pode ser dividido em diversas formas, como o sujeito determinado, que é aquele que se pode identificar com precisão, melhor dizendo, com precisão, porque ele está explícito, ele já está determinado. Dentro do determinado, temos o simples, que apresenta um único núcleo e pode ser determinado facilmente. Também temos o sujeito composto, porque ele apresenta dois ou mais núcleos de sujeito fácil, e ele também é facilmente determinado. Temos o sujeito oculto ou explícito, é aquele que não está visível na frase, mas pode ser identificado pelo contexto. Temos também o sujeito indeterminado, quando as orações com verbo indicam um fenômeno da natureza. Nesse caso, não tem sujeito. Também temos o sujeito inexistente, que ocorre no que chamamos de oração sem sujeito,
que é acompanhado por um verbo impessoal. O próximo é o predicado, que é informação referente ao sujeito. Também muitos falam que é o resto da frase sem seu sujeito. É uma forma engraçada de se pensar, mas não está totalmente errado. Agora falaremos sobre os integrantes. Os integrantes podem ser divididos entre complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva. Sendo o complemento verbal aquele que completa o sentido dos verbos. É o complemento nominal, assim como o verbal, aquele que completa o sentido dos nomes. O agente da passiva indica quem sofre a ação pelo verbo. Acessórios. Os acessórios podem ser divididos em adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Sendo o adjunto adverbial aquele que modifica o verbo, indicando circunstância de causa, intensidade, lugar, modo e alguns outros. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal é aquele que caracteriza ou determina um substantivo. Aposto. O aposto é aquele que explica ao que o nome se refere. Vocativo. Vocativo é o termo independente que é usado para chamar alguém ou algo. Verbos transitivos. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre verbos transitivos, porque muitas coisas que vamos falar para frente vão estar relacionadas a ele. Aí eu acho bom, pelo menos, você lembrar os principais. É, Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para construir o predicado, porque não tem o sentido completo. Eles são incompletos, por assim dizer. Bom, aqui eu coloquei os principais, como eu tinha dito, os que são os normalmente mais usados, que é o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não exigem preposição obrigatória, ou seja, eles não precisam, mas muitas vezes você pode pôr, não tem problema. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que exigem preposição, ou seja, eles necessitam de uma preposição para completar o seu sentido. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que exigem dois complementos. Dois complementos. Bom, eu também coloquei aqui, são os verbos intransitivos. Até deixei ele um pouco destacado para que não haja uma confusão, já que eles estão todos ligados ao verbo transitivo. O verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento, porque são capazes de, sozinhos, dar a informação completa sobre o sujeito, ou seja, eles são completos. Bom, agora falaremos sobre satélites. Os satélites são divididos em satélites do verbo e satélites do nome. Falaremos primeiro sobre os satélites do verbo. Antes mesmo de falar sobre os satélites do verbo, acho importante a gente falar um pouco como funciona algumas coisas, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é para descobrir a função de um termo. É, a gente leva em conta, para descobrir a função de um termo, a relação, se o termo está associado a um nome, a um verbo, a forma, que é qualquer marca gramatical capaz de distinguir a função uma da outra, o valor de sentido, ou seja, é o significado da relação estabelecida entre o termo analisado e o ponto de referência. Os termos ligados ao verbo.
Bom, como eu já tinha explicado, sobre os termos, né? Agora veremos a separação entre, que é o objeto direto preposicionado, objeto indireto, adjunto adverbial e o agente da voz passiva. O objeto direto é um complemento verbal. O objeto direto é um complemento verbal e, na maioria das vezes, não é acompanhado de uma preposição. O objeto direto preposicionado, no objeto direto preposicionado, como já foi dito antes, o objeto direto não é obrigatório o uso da preposição. Mesmo não sendo exigido o uso de preposição, existem casos onde o objeto direto pode ser completado por uma preposição, com o objetivo de evitar ambiguidades e variação de linguística. Objeto indireto é um complemento verbal que necessariamente terá a companhia de uma preposição. A principal finalidade dele é completar o sentido dos verbos transitivos que sozinhos não passam uma mensagem de forma completa, melhor dizendo. Agente da voz passiva é um termo da oração que pratica a ação expressa pelo verbo, porém na voz passiva analítica. Bom, agora falaremos sobre os satélites do nome. Satélites do nome são os termos ligados ao nome, que são divididos em adjunto adnominal, predicativo, ambiguidade, aposto e vocativo. O adjunto adnominal é sempre associado ao nome, com ou sem preposição, ele pode aparecer sem mediação de verbo. Ele caracteriza ou denomina, ou se você preferir, ele caracteriza, ele caracteriza ou determina o nome a que se liga, indicando características momentâneas. Predicativo. O predicativo, assim como a maioria aqui, ou melhor dizendo, todos, se eu não me engano, ele é associado ao nome, ele pode aparecer com ou sem preposição. Ele sempre tem uma ligação por meio de um verbo, ele caracteriza ou determina o nome a que se liga, indicando características momentâneas. Isso é marca pelo tempo do verbo. A ambiguidade. Em certos contextos, a posição de termos, bem como a concordância e a compatibilidade semântica entre determinados termos, produzem enunciados ambíguos. Em até certos contextos, um termo pode desempenhar papel semântico de paciente afetado e o agente, simultaneamente da ação contida no nome. E por causa disso, em certos contextos, um termo pode desempenhar um papel semântico de paciente afetado e o agente, simultaneamente, da ação contida no nome. Por causa disso, ele acumulará a função sintática de complemento nominal e adjunto adnominal. Aposto. O aposto ele tem a função de núcleo do substantivo, ele sempre é associado ao nome, ele não precisa de preposição em geral, ele identifica ou explica melhor o nome, a que se liga numa relação de equivalência. E por causa disso, o seu conteúdo, na verdade, ele pode até carregar informações ao nome, com isso se relacionar ou revelar dele a opinião do enunciador. Vocativo, termo isolado dentro da oração, não é associado ao verbo ou nome da frase, mas ao interlocutor. Ele não precisa de preposição
E ele pode, melhor dizendo, ele pode ou não aparecer com preposição. Nosso próximo tópico é os pronomes pessoais na norma padrão. Os pronomes pessoais são divididos, principalmente, que eu estou abordando aqui, são os pronomes pessoais do caso reto, os nomes pessoais do caso átonos, pronomes pessoais tônicos e pronomes pessoais combinados. Lembrando que eu coloquei caso reto, caso átomos aqui, porque ele pode ser tanto pronomes, pronomes reto, pronomes átomos, como pronomes caso tônicos, pronomes caso combinados. Eu coloquei essa variação para saber que está certo qualquer um dos dois. E os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito do enunciado e que estão inseridos, isso é, executam ou sofrem a ação do enunciado. Os pronomes do caso átomos são elementos que desempenham função sintática de complemento. Os pronomes tônicos são aqueles que são precedidos de uma preposição, no geral de a, para, de e com. Além disso, ele assume a função de objeto indireto da oração. Pronomes combinados. É, pronomes combinados são aqueles que estão em desuso, já não são mais tão usados, mas eles são bem falados. Eu acho que é importante aprender eles, já que eles podem ocorrer em proclise, que são quando o pronome vem antes do verbo. Ele pode acontecer em eclise, que é quando o pronome vem depois do verbo. Ele também pode acontecer em mesoclise, quando o pronome está no meio do verbo. Bom, esse foi o meu trabalho. Espero que tenha explicado bem. E é isso.